Nós estamos numa campanha, numa série de mensagens sobre os Salmos. E nos Salmos nós temos muitas formas de expressão. Existem salmos de júbilo, existem salmos de celebração, existem salmos de gratidão. Hoje nós lemos um salmo que está escrito no livro do profeta Isaías, mas é um salmo dentro do profeta Isaías, no capítulo 12, de gratidão pela salvação. Salmos de lamento, sabe, de tristeza, salmos fúnebres. A nossa oração também pela vida da Dona Santa, que perdeu a irmã, né, Dona Santa? A Carmen. Então quem está perto ali da Dona Santa, ó, põe a mãozinha nela aí, Dona Santa. Receba o consolo de Deus e o conforto do Espírito Santo de Deus. Ô Lolo, vai lá e dá um abraço nela ali, viu, Lolo? Isso, a Dona Santa perdeu a irmãzinha, a Carmen. 13 anos mais nova que a Dona Santa. Então nós queremos abençoar muito a sua vida, viu, Dona Santa? E a sua saúde. E para esses momentos, os salmistas escreviam salmos, escreviam canções. E eu quero ler um salmo que tem um estilo chamado de imprecatório. É um salmo um pouco tenso, é um salmo difícil. Revela uma circunstância muito difícil. Será que é possível cantar salmos em circunstâncias difíceis? E quando você não consegue cantar? Salmo 137, vamos ver o que Deus está nos trazendo nessa manhã. Salmo 137. Salmo 137, leremos todo o salmo. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós aí uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude no céu da boca, e eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas, e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritaram: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Que pesado, né, irmãos? Que salmo tenso, que salmo difícil. Luís de Camões escreve assim: se eu cantar quiser, em Babilônia sujeito, Jerusalém, sem te ver,
a voz quando a mover se me congele no peito. É tão interessante nós percebermos que os salmos do exílio, os salmos dos cativeiros, quando o povo estava sendo capturado, oprimido, eles têm esse teor, eles têm esse conteúdo pesado, angustiante. E foi assim no exílio da Babilônia. É possível que esse salmo tenha sido escrito por algum remanescente do exílio. Alguém que foi exilado, alguém que viu torturas, alguém que viu o massacre do seu povo, alguém que foi arrancado da sua cultura, da sua cidade, e foi agora transportado para um reino, e agora é escravo nesse reino. Alguém que viu suas esposas serem violentadas, alguém que viu o grande sacrifício, as grandes manifestações dos babilônicos, que eram cruéis. As torturas babilônicas eram terríveis. Desde escarnificação, arrancar a pele, tirar a pele das pessoas, cortar ao fio da espada, sangrar pessoas, seres humanos, como se fossem animais, cabritos. Pendurar pessoas em hastes e levantá-las como se fosse um cabide. Arremessar seus filhos, suas crianças contra a rocha, contra a parede, destruí-las, para dizer para aquela nação de Israel, para Judá: vocês não têm futuro nenhum, porque nós vamos exterminar seus filhos. As mulheres grávidas eram mortas ao fio da espada, seus bebês eram arrancados, para que eles soubessem: vocês não terão mais futuro. Alguém que viu tudo isso escreve uma canção, um salmo. E ele traz um estilo dos salmos que é chamado estilo imprecatório. O estilo imprecatório tem a ver com um pedido de juízo de Deus. Deus, faça justiça, faça alguma coisa, castigue esses malfeitores. Ele invoca o juízo de Deus sobre os inimigos. É como uma vingança sobre aqueles que o trataram mal de uma maneira tão cruel. O autor aqui, ele assume o que na literatura ou na poesia nós chamamos do eu lírico. O eu lírico é quando o autor se coloca na posição e ele sente o drama daquela situação e ele diz: quisera eu que os meus inimigos pudessem ser punidos. É uma expressão angustiante de um povo que foi ultrajado, que foi ultrajado na sua religião, seus símbolos, o templo caiu, foi destruído, não sobrou nada, nem os alicerces, para que eles não buscassem mais a Deus. E há uma expressão de zombaria e de escárnio da parte dos babilônicos. Eles dizem assim: cantem para nós aí uma das canções alegres de Sião. Toquem aí as suas harpas, que vocês cantam com alegria. Olhem para Jerusalém, dá uma olhada lá em Jerusalém. Cantem agora que Jerusalém é a cidade forte, só que os muros estão caídos. Cantem de um Deus poderoso. O Deus de vocês não o chamam de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Cantem agora uma canção que fale desse Deus. Por isso, o conteúdo dos salmos
é um conteúdo muito difícil. Diante desse cenário, como cantar canções? Como cantar canções alegres para aqueles que eram considerados como cães espirituais, os babilônicos? Como não sucumbir em ódio e revolta diante deste cenário? Como louvar quando se perde tudo? Como louvar quando você não tem mais nada? Judá, a única coisa que eles tinham era a Deus e era a própria vida. E eles falavam assim: cantem uma canção desse Deus Todo-Poderoso. E por que esse Deus Todo-Poderoso não livrou vocês? Há uma coisa muito interessante do livro de Jó, capítulo 30, versículo 31, que diz assim que nos períodos de exílio, ou então nos períodos de grande tristeza, as harpas, os violões, eram afinados por uma afinação diferente. Era uma afinação chamada de afinação fúnebre, ou sons de lamento. Quando eles vinham uma desgraça, quando eles tinham alguma coisa muito ruim, até os instrumentos não o inspiravam a fazer de uma maneira alegre. Porque Israel tinha uma cultura alegre, eles cantavam, eles celebravam. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Mas agora os tons menores, como vocês estão ouvindo nessa canção aqui, dedilhada pelo Nando, fazem parte desse estilo de lamento. E eles cantavam: El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, o teu nome exaltarei, tu és o mesmo sem mudar. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, o teu nome cantarei, El Shaddai. Para dizer da sua tristeza, para dizer da sua angústia. Qual que é o papel do sofrimento e da dor, meus irmãos, na vida humana? Qual é o salmo que está nascendo no meio da sua dor? Qual é a música que sai dos seus lábios quando você está sofrendo e quando você tem passado as suas circunstâncias difíceis? Quando você pensa e sente, mas talvez não fale para ninguém, como se Deus tivesse te abandonado e você tem aquele sentimento. Qual é a música que sai nos seus lábios? Qual é a canção que você canta? Há uma crítica aqui a se fazer das nossas liturgias ou dos nossos encontros, especialmente no mundo pós-moderno que nós estamos vivendo hoje. Nossas liturgias são triunfalistas. A gente tem um compromisso de fazer um culto para as pessoas se sentirem bem. Na verdade, alguns de nós até usam a expressão de que as pessoas vêm para a igreja para recarregar o quê? Recarregar? As baterias. O discurso da negação do sofrimento nos limita a conhecer a graça, meus irmãos. A palavra de Deus diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Nós só podemos ter a dimensão da grandeza, do amor e do poder de Deus quando reconhecemos a nossa fraqueza, as nossas limitações. Por isso nós temos no nosso culto tempo para se ajoelhar, tempo para confessar os pecados. Por isso que as nossas canções devem falar da realidade, do que as pessoas estão vivendo, dos seus dramas, das suas dores.
Mas observem, às vezes, as nossas liturgias, os nossos cultos. As nossas canções sugerem nos ligar sempre ao céu, sempre ao divino. E às vezes nós perdemos essa noção da imanência ou da terra. Alguns de nós somos levados a ter uma contemplação e não perceber o que está ao lado, o que está à nossa volta. É como alguns artistas e poetas do nosso tempo escreveram: desse povo que ri da tristeza ao invés de chorar, desse povo que canta a sua dor e a sua tristeza, dizendo: por favor, vá embora. Tristeza. E às vezes nós não respondemos as perguntas e as dores que a comunidade, que o povo está fazendo. Talvez, como o outro poeta diz, sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar nos seus dias tristonhos, doridos. Sorri. Quando o sol perder a luz e sentires numa... Nossas canções precisam trazer realidade, respostas, para que vivamos de maneira que os nossos cultos, os nossos encontros sejam mais reais, humanos, tenham cheiro de gente, de pessoas, braços que alcançam pessoas, notas que falem de amor e de esperança. E eu queria trazer aqui alguns desafios, são 2 desafios bem diretos. O primeiro tem a ver com o choro. O salmista diz: nos sentamos e choramos, juntos aos rios da Babilônia. Nos sentamos e choramos com saudade de Sião. A Bíblia diz para nós: bem-aventurados os que choram. Esses dias nós ouvimos uma mensagem fantástica sobre o choro, a importância do choro. O choro também tem a ver com a solidariedade. Eles ficaram entre o rio Eufrates e Tigres, e eles deitaram ali na beirada daquele rio, e as suas lágrimas eram como que correntes que alimentavam as correntes daquele rio. E eles penduravam as suas harpas nos salgueiros, nas árvores, dizendo: nós não vamos cantar as nossas canções alegres. Nós estamos aqui em protesto, dizendo que nós não podemos cantar. Como nós podemos cantar uma canção alegre de Sião nessa terra estrangeira que tanto nos maltratou? Por isso nós sentamos e choramos. Choramos por dores pessoais, circunstâncias que você vive, que nós vivemos. Choramos por dores coletivas da nossa sociedade, do nosso povo, das nossas crianças. O choro é uma terapia. Jesus chorou. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A promessa que está escrita no livro do Apocalipse diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Para recebermos o consolo e para recebermos o conforto de Deus, alguns de nós precisam chorar. Mas nós fomos criados desde pequeno, não sei você, mas eu desde pequeno, eu sempre ouvi uma voz que me dizia assim: menino,
para de chorar. E você deve ter ouvido da sua mamãe a célebre frase. Como é que é? Menino, engole esse choro. E como eu reproduzo isso também nos filhos, nos jovens e nas pessoas? O choro não tem sido uma marca da nossa geração no sentido de arrependimento. Talvez a gente tenha um choro para classificar essa geração Nutella, né? Mimimi, né? Essa geração chororô. Mas nada tem a ver com essa tristeza que o arrependimento deve produzir em mim e em você. Primeiro desafio, então, é o desafio de um choro que nos traga arrependimento, mas que ele também nos traga cura, que ele também lave a nossa alma, que ele também seja a oportunidade de experimentarmos na nossa fraqueza o poder de um Deus todo-poderoso que se importa com seu choro, que viu as meninas chorando lá, as duas irmãs, pelo seu irmão que havia falecido já há dias. E Jesus chora. Jesus chora por aquele que já estava na tumba, por aquele que já estava morto. Lázaro já cheirava mal há dias. E Jesus chora. Mas porque ele tinha poder para ressuscitar a Lázaro. Por isso ele diz, desatai, tire essas ataduras que estão em volta dele. Ele vive. Quando as mulheres pranteavam na casa de Jairo, porque a menina já havia morrido, as carpideiras, as mulheres que choravam, eram contratadas para chorar nos velórios, estavam lá. Jesus fala para todo mundo sair da sala. Talita cumi, menina, levanta, levanta. Ele tem poder para ressuscitar dos mortos. A nossa esperança está nele. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém? Segundo desafio que eu queria trazer para o nosso coração nessa manhã é a postura diante do sofrimento. Eles falaram assim, nós não podemos cantar essas canções porque eu não posso me esquecer de Jerusalém. Como eu vou cantar uma canção de Jerusalém aqui no cativeiro? Não dá para cantar. A minha maior alegria é Jerusalém, versículos 5 e 6. Isso significa manter a esperança em Deus. Olhar para uma Jerusalém que está destruída, mas que um dia será reconstruída, como Jesus mesmo depois profetizou. Em 3 dias eu vou levantar isso aqui. Nós sabemos que essa expressão Jerusalém se refere ao céu, se refere à cidade santa, se refere à cidade celestial. Essa expectativa escatológica que nós temos, de que um dia as coisas serão completamente diferentes, haverá justiça, haverá juízo, mas há promessas de Deus que vão se cumprir. Portanto, quando eles estão dizendo, nós não vamos cantar essas canções aqui, porque essas canções são canções para Jerusalém, eles estão dizendo, os nossos olhos estão com esperança no futuro, porque Deus há de reconstruir a nossa dignidade, que Deus há de reconstruir a nossa cidade, porque Deus tem planos e promessa para as nossas vidas. Como tem sido sua postura diante do sofrimento?
Há um poeta, escritor francês, Paul Claudel, e ele diz assim: Deus não veio para suprimir o sofrimento. Ele não veio para explicá-lo, mas Ele veio para enchê-lo com a sua presença. Deus não tem um compromisso de nos tirar do sofrimento, nem de explicar o sofrimento, mas a sua presença nos basta, como a palavra de Deus diz: a minha graça te basta. E eu queria que você soubesse disso, porque nos tempos da sua aflição, talvez sejam hoje, nos tempos de trevas e escuridão, e que você não vê luz, e que você não vê Jerusalém, eu quero dizer para você: se Deus estiver com você, você tem tudo o que você precisa. Cristo é tudo e em todos. Ele é a nossa suficiência. Quem tem Jesus como pastor, nada lhe faltará. Talvez você possa até dizer isso para quem está perto de você: olha, creia, porque o Senhor é o nosso pastor, viu? Alan, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Diga para quem está perto de você isso aí: o Senhor é seu pastor. Eu ouvi a história de um lendário tenista. Põe a foto aí para mim, por favor. Arthur Ashe. Ele nasceu em julho de 43 e morreu em fevereiro de 93. E uma pergunta sobre sofrimento que ele passava foi feita em uma das entrevistas ou cartas que ele recebia. Ele foi um grande jogador de tênis em Wimbledon. E ele acabou infectado com o vírus do HIV numa transfusão de sangue. Durante uma cirurgia, em 1983, depois de 10 anos ele conviveu com essa enfermidade e a doença se agravou muito, levando a complicações da AIDS, e morreu em 93. Olha só que interessante a resposta dele para uma dessas cartas que ele recebeu dos fãs. Por que Deus teve que escolher você para ter uma doença tão horrível? Olha só a pergunta. Por que Deus teve que escolher você para ter uma doença tão horrível? E o mais interessante é como ele respondeu. Arthur responde assim: muitos anos atrás, cerca de 50 milhões de crianças começaram a jogar tênis. E uma delas era eu. 5 milhões realmente aprenderam a jogar tênis. 500 mil poderiam jogar tênis profissionalmente. 50 mil chegaram ao circuito. 5 mil alcançaram Grand Slam. 50 deles chegaram ao Wimbledon, que é um dos maiores torneios de tênis do mundo. 4 desses 50 milhões, apenas 4 chegaram à final de Wimbledon, ou uma semifinal de Wimbledon. Dos 4, 2 chegaram à final. E novamente, um deles era eu, Arthur Ashe. Negro, talvez o único na história antes das irmãs Williams.
quando eu estava comemorando a vitória com o caneco na mão, nunca me ocorreu a pergunta a Deus: por que eu, Deus? Então agora que eu estou com dor, como posso perguntar a Deus por que eu? A felicidade mantém você doce. Os julgamentos mantêm você forte. Isso é provado às vezes por julgamentos das pessoas. A dor mantém você humano. Nivela todo mundo. A falha mantém você humilde. O sucesso mantém você brilhante. Mas só a fé mantém você de pé. Só a fé nos sustenta. Qual tem sido a sua postura diante do sofrimento? E o último desafio que eu tenho é que quando passamos por injustiças ou quando passamos por sofrimento, alguns de nós temos este modelo dos salmos imprecatórios. Eles são chamados também de salmos amaldiçoados. É tão forte essa expressão. Mas sabe o que é isso? É porque nós temos desejo de nos vingar. Talvez sendo sincero, não muito sincero, tá? Mas algumas pessoas, como eu, sentem muitas vezes desejo de vingança. As outras pessoas não têm coragem de assumir. O que nós vamos fazer com os salmos amaldiçoados? Como cantar os salmos amaldiçoados? Existem algumas dicas aqui. Esses salmos imprecatórios, que é uma expressão jurídica para que se estabeleça um juízo ou a justiça sobre determinada coisa, de maneira imprecatória. Eles pedem o juízo dos ímpios. Eles pedem o sangue dos ímpios. Mas não que estão querendo satisfazer a sua própria vingança. Mas eles estão pedindo a justiça de Deus. E se Deus é justo, Ele odeia o mal. E é tão interessante que existem dois mandamentos na Bíblia que mantêm-se sempre em equilíbrio. Deus ordena assim: amem os vossos inimigos e os que vos perseguem. Amem. Mas o outro mandamento também diz: Ele odeia o mal. Ele odeia o mal. Talvez nós precisamos fazer essa separação entre o mal e as pessoas que praticam o mal. O próprio Jesus pronunciou julgamentos duríssimos aos fariseus, aos falsos mestres, Mateus capítulo 7, e tantos outros textos. O livro do profeta Isaías, no capítulo 13, nós lemos aqui o 12, mas no capítulo 13, ele está anunciando a destruição da Babilônia e como seria. Dos versículos 13 a 16 de Isaías, ele diz lá: nós vamos arrasar vocês. Deus está dizendo: vocês serão destruídos, não vai sobrar nada.
As suas casas serão destruídas, lá no versículo 14 e 15. As suas mulheres também serão destruídas, seus filhos serão destruídos. Eu vou enviar os medos, os persas, e eles irão destruir vocês, eles irão dar a paga com a mesma moeda. Tão interessante isso. 20 anos depois que esse salmo é escrito, o Império Babilônico cai e os medos dominam tudo. Mas os medos e os persas também têm curto prazo. A Síria tem curto prazo. O próprio profeta Isaías também, nos versículos mais à frente aí, vão ser avisados que também serão castigados por Deus, por ofenderem a Deus. Mesmo num salmo imprecatório, a intenção é de que essas pessoas se arrependam do mal. E eu queria terminar olhando para essas duas expressões que parecem, eu dou um tom de vingança no salmo, no versículo 8 e o versículo 9. Elas são fortíssimas e muito estranhas e difíceis. Eu pensei várias vezes se eu deveria pregar esse salmo ou não, porque é muito complicado isso aqui. Está lá no final do versículo 8. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Essa expressão feliz aqui não é a mesma expressão do bem-aventurado do Salmo 1. É uma outra expressão no hebraico que diz assim: uma recompensa para aqueles que fizeram mal ao povo de Deus. E olha só o versículo 9. Vamos ler já com essa possível tradução do hebraico que diz assim: uma recompensa para aqueles que pegarem os seus filhos e os despedaçarem contra a rocha. A Babilônia, os juristas aqui, tem muitos advogados, professores da Universidade de Direito aqui, estudaram lá dos códigos da Babilônia, que são fonte para o direito, são fonte para o Império Romano depois, que é o Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é uma pedra desse tamanho, de 2,25 metros, assim, um totem, uma pedra bem grande, circular. Ela está lá no Louvre, em Paris. Eu tive com alguns meninos daqui da igreja lá, e eu fiquei impressionado como aquelas letras cuneiforme, né? Cuneiforme. É o tipo de letra talhada na pedra. E eles, nessa pedra, como as tábuas da lei, só que as tábuas da lei foi a mão de Deus que escreveu. Nessa pedra haveria 3 partes. Uma era um prólogo explicando o que eram aqueles códigos. Outra era a história da Babilônia. E aqui um 6º rei da dinastia babilônica, o Hammurabi, ele escreveu 232 leis. A mais conhecida, que faz parte do nosso universo de conversa, que é a lei de Talião. Isso lá da Babilônia. Isso lá de 700 anos antes de Cristo. A lei de Talião dizia assim: olho por olho, dente por dente. Há aqui um sentido de uma retribuição similar ou idêntica. Taliones é uma expressão do latim que significa idêntico, equivalente. A mesma coisa que você fizer aqui, você vai ter que pagar. Então, se você assassinou alguém, você também vai ter que pagar com a morte. Se você roubou 40 mil reais aqui, vai ter que devolver os mesmos 40 mil reais. É a teoria do se então.
Então, se você fez isso, então isso para a sua pena. A questão aqui é o quanto nós, às vezes, somos tendenciosos a voltar a esses tempos de barbárie, de retribuir o mal, como se isso fosse satisfazer a nossa justiça. Como se nós pudéssemos retribuir com a mesma moeda as pessoas, o mal que elas nos fizeram, e aí você se sente melhor. Ou você fica em paz, enquanto você não vê o outro caído. A gente entende essa situação, essa circunstância numa época de disputa por território, numa época de confrontos e de guerras. Mas na era cristã, meus irmãos, a palavra de ordem é: amem os vossos inimigos. Deus não poupou o seu próprio filho, a si mesmo o entregou. O sofrimento faz parte da vida humana. Jesus, na agonia da cruz do sofrimento, diz: Pai, se possível, tira de mim essa dor, esse cálice. Eu não aguento tomar ele. Mas se não, que seja feita a tua vontade. Os céus escurecem. E ele recebe toda a carga do meu pecado, do seu pecado. Todo o meu desejo de vingança, todo o meu desejo de ódio. Todas as minhas vontades que ficam aqui acumuladas. Sórdidas, fétidas, putrefadas. Jesus levou sobre ele naquela cruz um inocente que não merecia. Para que eu e você pudéssemos entender o que é o amor, o que é o arrependimento, o que é a oportunidade de voltar-se para Deus. O Salmo 137 então me inspira, mesmo quando eu não estou com vontade de cantar. Eu quero me sentar com vocês aqui e chorar. Eu quero chorar pelas enxurradas do Rio de Janeiro que levam seres humanos. Eu quero sentar e chorar por uma lama que engole e mata mais de 350 pessoas. Por uma exploração de minério abusiva. Eu quero sentar e chorar por aqueles meninos que eu visitei semana passada na Toca do Urubu, do Rio de Janeiro. Lá no Flamengo, porque eu sou Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E ver meninos cheios de sonho, cheios de vontade de ser alguém. A minha pergunta é: será que os diretores teriam coragem de colocar seus filhos para dormir naqueles quartos? Será que os diretores da Vale conseguiriam morar ali embaixo da barreira e dormir com segurança? É claro que não, eles andam de helicóptero por cima da lama. É bem difícil. Mas por isso eu e você precisamos nos sentar e chorar. Talvez a gente não sinta muitas coisas. Talvez a gente não consiga identificar o RG. Não é com você, não é com ninguém da sua família.
Não foi sua mulher ou sua esposa abusada por um médico nos consultórios da nossa cidade. Então, a gente fala o que quiser. São nossos irmãos. Essa é uma canção em nome da justiça. Dá para colocar aí? Pode soltar a letra. Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas, e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde, e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem embaixo da mesa, e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos teus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obra de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, e é muito mais de tudo isso. Muito mais de tudo isso, viu, gente? Eu queria que você assistisse 30 segundos. A gente vai escutar uma melodia nesse vídeo que talvez possa fazer sentido para mim e para você também. Talvez não deu para ver, mas esse é um vídeo bem divulgado na internet. Há uma câmera num guindaste e pega todo o cenário de uma lama invadindo Brumadinho. Essa música é um prelúdio de Chopin. Ele escreveu 28, esse é o quarto. É um prelúdio em Mi menor. Mi menor. Tom fúnebre. Sabe por quê? Chopin escreveu essa canção para que pudesse ser tocada no seu velório. Como Beethoven e outros também fizeram a mesma coisa. E no velório de Chopin tocou esse quarto prelúdio. Para que eu e você saibamos chorar quando a dor vier, mas saber que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Para que eu e você saibamos que, mesmo com dor e sofrimento,
Há uma Jerusalém, há esperança para nós, há um céu, há mudanças. A vingança pertence a Deus, não a nós. Nada escapará das suas mãos. Nada escapará. Escute essa canção. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu se engana, não sabe o fim desde o começo. Traça voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as obras da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro.